Pessoal, bom dia. Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos para o último capítulo, completando o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, né? O último capítulo. É um capítulo só de prestação de conta. A gente encerra hoje e na próxima semana a gente começa o estudo no livro dos Juízes. Todo mundo está ciente, né? Vamos orar. Pai Santo, querido, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela tua presença, obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor continue nos conduzir em triunfo, nos ensinando, iluminando os nossos olhos espirituais para que possamos entender a tua palavra. Hoje nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida, para que não seja diferente hoje, mas que o Senhor possa também nos instruir conforme a tua vontade. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Atos capítulo 28, último capítulo. Atos 28. Vamos lá, ler alguns versículos, né? E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora do fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, do qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre, de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amém, pessoal? Atos dos Apóstolos, né? Nós chegamos aqui no capítulo 28 e o que nós vimos até agora foi como o Evangelho saiu de Jerusalém e caminhou até os confins da terra, né? Saiu lá de Jerusalém conforme a promessa de Jesus, né? Ele diz: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. E foram, né? Os discípulos foram grandes testemunhas de Jesus, aqui principalmente o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo derradeiro, né? O último que aparece na história dos apóstolos, e ele com um grande testemunho, falando do Evangelho, falando da ressurreição, falando de Cristo, correndo riscos, cumprindo a sua missão, né? Pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo, né? Isso é bom para a gente aprender como igreja, que quem conduz as coisas é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos de Deus, e existe uma vontade própria do Espírito, existe um propósito próprio do Espírito, e nós nos tornamos somente participantes disso, certo? Nós somos apenas participantes de um projeto que pertence a Deus, e se a gente não participar, né, se nós não nos tornarmos participantes disso, Deus vai esperar outra pessoa para fazer no nosso lugar, certo? Então, a obra é muito maior do que a gente, e não fique preocupado também achando que se você não fizer a obra de Deus, que a obra de Deus vai parar. É bom a gente entender isso como cristãos.
porque não é a nossa vida que move o mundo de Deus, certo? Porque a gente tem sempre essa ideia, né? Como é que vai fazer se você não tomar a sua posição? Vai fazer, Deus vai levantar outro, né? Vai levantar, vai esperar você morrer, né? Ou você sair da sua posição até que o outro se levante para continuar fazendo a obra de Deus. É sempre um prazer participar daquilo que Deus está fazendo. A obra é dele e nós somos participantes. Nós não somos assim, nós não temos essa importância que a gente pensa não, tá? Em relação aos grandes propósitos de Deus. A gente acha que nós somos colunas, né? Dos propósitos, nós não somos colunas, nós somos instrumentos, é assim. O cirurgião tem um bisturi, se o bisturi lá não está funcionando, ele vai usar outro, mas ele vai fazer a cirurgia, ok? Esse tipo de pensamento é importante para a gente achar o nosso lugar. Então nós vimos como o Evangelho saiu de Jerusalém, caminhou na direção dos confins da terra, e realmente, né, está chegando nos confins da terra. A gente viu também que Paulo passou por 3 viagens missionárias, difíceis, sendo que essa última com o naufrágio, muitas experiências dentro desse momento difícil. Paulo ficou preso em Cesareia, apelou para Roma, está sendo conduzido para Roma, agora está chegando em Roma, né? Vamos para o versículo 1, então. E havendo escapado de onde? Do naufrágio. Então souberam que a ilha se chamava Malta. Até então só sabiam que iriam dar numa ilha. Todos lembram da história da semana passada. Descobriram o nome da ilha. No versículo 2, nessa ilha haviam bárbaros, né? Uma tribo, né? Um povo lá, talvez não muito civilizado, dentro da visão aqui do Lucas, por isso chamado de bárbaros, né? Talvez com cultura não muito convencional. E esses bárbaros, né, usaram conosco de não pouca humanidade. Então foram muito humanos com a gente, nos trataram muito bem, o Lucas está dizendo, porque viram que eles estavam saindo de um naufrágio com muito frio, acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, estão sendo bem recebidos aqui pelos bárbaros ou pela tribo local. Versículo 3, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que são gravetos, né? E pondo-as no fogo, uma cobra, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, né? Mordeu a mão do apóstolo Paulo. A gente tem até uma analogia interessante aqui para a gente, né? Esse texto nos ensina aqui uma lição, né? Se a gente quer que as víboras apareçam e revelem, né? E fujam, a gente precisa de fogo. É legal isso aqui, né? Acendeu o fogo, as víboras, elas se manifestam e fogem. O fogo aqui pode ser uma representação, né, por analogia de espiritualidade, de oração, de fervor da igreja. Então, quanto mais a igreja busca a presença do Espírito Santo, mais poder para repelir as víboras essa igreja terá, ok? Se você quiser pegar essa parte para pregar, está aí para você. No versículo 4, diz que os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Interessante que esse povo aqui é bárbaro, mas parece que eles têm uma teologia comum, né? Eles já aprenderam de alguma forma aqui, é um tipo de teologia que eles acreditam que se algo ruim está acontecendo, é porque Deus está punindo a pessoa, né? É isso que eles acreditam. Está vendo? Ó, a víbora mordeu, deve ser algum assassino. Achou que ia escapar da mão de Deus porque saiu do naufrágio, mas Deus está trazendo justiça. Então esse é um pensamento
que muitas vezes é comum, tá? Para algumas pessoas. A gente acredita que as pessoas estão passando por algum tipo de luta, porque está em pecado, porque está com problema com Deus, né? Deus está punindo a pessoa, ou a pessoa está no caminho errado. Às vezes, não é nem isso. Às vezes também nem... Deus tem um propósito, né? Para aperfeiçoar, lógico que Deus não faz nada sem que tenha realmente um propósito, né? A gente tem que entender essas coisas. Tudo tem propósito. Mas... E Deus, ele deixa com que as coisas aconteçam na nossa vida, baseado também nas coisas que a gente não entende, as coisas que a gente precisa aprender, nos erros que a gente comete. Mas não podemos ter essa visão aqui, esse pensamento, que eu chamo de pensamento teológico, de que, não funcionou porque eu estou em pecado. Né? Não deu certo porque eu estou em pecado. Infelizmente, isso tem muito no nosso meio. Tá? E se for assim, então a gente vai ter que acreditar que Jesus estava em pecado, né? Nós vamos ter que acreditar também que o apóstolo Paulo estava em pecado o tempo todo, porque pela quantidade de luta que está passando aqui, a gente vai acreditar que está em pecado. O Pedro também, todos os discípulos, né? Estão sendo punidos por Deus, porque estão em grave pecado. A punição é de acordo com o tamanho do pecado. Isso existe nas religiões? Infelizmente existe, né? Mas a gente sabe que nem sempre é isso. A gente pode passar por tribulações, por um propósito de Deus de nos aperfeiçoar, aperfeiçoar a nossa fé, né? Nos ensinar algumas coisas que podem ser assim, que não é uma coisa propriamente um pecado. Às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer, às vezes a gente não toma o caminho que a gente precisa tomar, às vezes a gente não assume a nossa posição ministerial, e não é um pecado propriamente pecado, mas às vezes Deus tem que permitir coisas difíceis para a gente encontrar o nosso caminho. Né? Como eu disse uma vez, às vezes Deus tem que expor a nossa fragilidade, né? Para nos resgatar também, né? É outra coisa, né? Enquanto a fragilidade da gente só está por dentro, a gente está falando de outra coisa agora, está falando sobre os pecados ocultos, às vezes vão estar. E a gente está se perdendo com coisas que estão ocultas dentro da gente. Aí Deus tem que expor essa deficiência para resgatar a gente. Né? Senão não resgata. Foi o que ele fez com o apóstolo Paulo. Não. O apóstolo Paulo, ele estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Lembra disso? Ameaças de assassinatos. Ele queria matar. Ele estava com sangue no olho. Ele queria matar os discípulos do Senhor. Foi treinado para aquilo, né? Aprendeu a odiar os discípulos de Jesus, né? Que é chamado dos discípulos do caminho. E de repente Deus teve que botar essa espiritualidade duvidosa dele, né? Ou essa fragilidade interna, ou essa debilidade interna dele, teve que jogar para fora. E foi em forma de uma queda, né? O cara beijou o chão, não sei se caiu de um cavalo ou de um camelo, como eu disse, mas beijou o chão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Eu sou esse, né? Eu sou Jesus, vou falar aquele que você está fugindo. Eu sou Jesus, aquele que te chamou, você não veio. Eu sou Jesus. Então é só entender os processos de Deus que a vida fica mais fácil de ser vivida. E de repente, porque é um grande problema, né? Você tem um cara que é doutor da lei, um cara que é conhecedor das Escrituras, um judeu, um fariseu, de uma classe religiosa elitizada, que precisa se liberar dessas ameaças de morte, né? Dessa atmosfera psicológica, né? Atmosfera psicológica negativa, né? Então, assim, você tem as pessoas que têm uma posição religiosa, são pessoas que assumem posições, são estudiosos, são pessoas que têm poder. É o apóstolo Paulo, quando era Saulo. Mas só que estão respirando assassinatos. Isso é coisa de bandido.
É coisa de assassino, né? Assassino que respira ameaças de morte. É assassino que tem desejo de matar, tem uma mente, né, homicida. É assassino, é ladrão que tem uma mente de roubo. Agora você ter um religioso, um homem que se diz homem de Deus, o fariseu, o doutor da lei, que estudou com Gamaliel, com a mente assassina, aí nós temos um problema. Certo? Aí nós temos um problema sério. Então é isso que Deus estava resolvendo com ele. Não vamos resolver isso, porque não dá para você ser um religioso, você ler as escrituras, você ser conhecedor da Bíblia e você querer assassinar, cara. Não dá. Isso não é próprio, né? E isso serve para a gente. Tem coisa que não é própria nossa. Tem coisa que não é própria. Então o nosso mundo é diferente, né? E às vezes Deus tem que expor nossa fragilidade para a gente ser resgatado. Tudo bem? E aí, os bárbaros aqui, vendo, né, que a cobra está pendurada nas mãos de Paulo, disseram, né? Certamente, nós aprendemos isso, de que se o cara está com problema, é porque está em pecado. Teologia errada, que nem sempre é isso. Disseram certamente homicida, visto como escapando do mago, a justiça não o deixa viver. Qual a justiça? Divina, né? Ou a justiça transcendental. Não sei que tipo de Deus que eles acreditam, né? Versículo 5. Mas, esse é o mas, né? Esse é o problema. Quando acontece isso aí, a gente não sabe o que faz, né? A gente julga primeiro, mas não espera o mas. Não deixou ele molhar o bico primeiro, né? Calma lá, né? Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas Jesus já havia falado, né? Vocês vão pegar em serpentes e elas não farão mal para vocês, certo? Mas Jesus não estava falando isso no sentido literal, que você teria que pegar as cobras assim, a cobra não ia fazer mal para você. Aí teve um artista de um pastor americano que ele foi inventar, ele fazia cultos, e ele pegava a serpente e ficava brincando com a serpente. A serpente mordeu ele, matou ele. Não deu tempo de levar ele para o médico. Aí morreu, a fé dele era muito grande, e ficava brincando, fazia culto com serpente venenosa. Ficou até um tempo, né? Enquanto a serpente era convertida, depois que desviou, mordeu ele. Ele deve estar botando culpa em Deus até hoje, né? Então, a teologia errada. E morreu por isso. Isso está na internet, tá? E a cobra aqui não fez nenhum mal para Paulo. As coisas acontecem. A gente não vai ficar procurando cobra aí, né? Não vamos ficar procurando sarna para a gente se coçar. Mas se acontecer algum problema, a gente sabe que Deus está na nossa vida. Mas não vamos ficar procurando, né? Senão nós vamos tentar o Senhor, né? O diabo falou, ó, se você é filho de Deus, se atira daqui. Não pode ficar brincando com essas coisas. Versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar, ou cair morto de repente. Esperando, né? Depois do que aconteceu, né? Eu até brincando com um rapaz aqui da igreja, que eu sempre falo com ele isso. Ele veio para cá, né? E o pastor dele fala, o ex-pastor dele fala assim: "Ei, fulano tá lá na sua igreja ainda?" Eu falei: "Tá." "Ele está bem?" Eu falei: "Está bem demais." Ele fica contando as horas para ver se o cara erra. Vocês não acreditam nisso, não? Essa pergunta é para isso, para saber se você já caiu. Porque está contando, porque tem a sensação, não deu certo comigo, então não dá certo com ninguém. Ele, toda vez que ele me vê, ele faz essa pergunta. Fala o nome da pessoa e pergunta: "Fulano está lá ainda? Não te deu trabalho ainda não?" Aí eu fico zoando, eu falo: "Você não sabe ser pastor?" Eu falo: "O cara, se não sou pastor", ele fica todo sem graça, né? Mas ele esquece, depois me pergunta de novo: "Fulano está lá ainda? Não te deu trabalho ainda não?" "Porque aqui deu." Eu falei: "Rapaz, olha, tem mais de 5 anos que ele está lá." Então, não deu problema não. Então, cada galo canta no lugar que quer, né? Que pode, né? Então, depende. Problema de igreja é problema de pastor. Não é que pastor de Magno não é ninguém, não sou uma gota no oceano, né? Mas problema de igreja é pastor. Problema de empresa é gerente, é patrão.
tá certo? Não adianta ficar botando culpa nos funcionários, não, isso aí é incompetência sua. Mas eu tive que aprender isso também, né? Eu vivi um tempo achando que a culpa era dos outros. Aí, tá vendo? Por isso que não vai. Mas não adianta, gente. Problema de igreja é problema de pastor. Se você tiver uma cabeça legal, a igreja vai. Se não tiver, a igreja não vai. E quando a igreja não vai, é porque você não está legal. Então, não vai. Certo? A gente muda, a igreja vai mudando, né? Certo? Essa é a realidade que a gente precisa aceitar como líderes. Ser líder de discipulado, líder de célula, líder de não sei o quê. O problema do mundo é um problema de liderança. Tudo é problema de liderança. Tudo é problema de liderança. A gente não pode ser covarde a ponto de achar que o sistema não funciona porque o povo... Não, o povo é povo, né? O povo é povo, não muda. Quem tem que mudar somos nós, não é verdade? Então, assim, vocês também talvez... Vocês tiveram alguns ex-pastores que estão contando as horas, né? Para ver se vocês vão dar certo mesmo. Porque se você der errado, porque ele estava certo. Se você der certo, porque ele estava errado. Então, entende? Então, essas são realidades que eu só estou aqui lembrando para vocês, que é mais ou menos assim, né? Por mais difícil que seja a vida espiritual, ainda tem gente torcendo para a gente não dar certo. Só que aí a gente começa a dar certo, né? Aí fica preocupado. Aí fica olhando, aí passa 5 anos, a gente começa a dar certo. Aí ele olha para a cara da gente, a gente está rindo assim. Aí vê a gente lá no Instagram, a gente está rindo. E isso fala, esse cara não fica... Aí você... É mais ou menos assim, eles esperavam que viesse a inchar a mão do Paulo, né? Ou a cair morto. De repente, não esperaram mais. Tinha esperado já muito, esperou demais, né? Esperaram muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, mudou? Diziam que era um Deus. Então eles passam de acusador para idólatras, de uma vez só. Rapidinho, você viu? Primeiro faz o papel do Satanás. Depois viram idólatras, porque considerando Paulo como um Deus. É a mesma teologia, né, que fala que a pessoa está amaldiçoada, ao mesmo tempo está tratando o outro como Deus. Viu? É mais ou menos assim. É o sistema, né? Sistema. Versículo 7 e 8. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades, umas terras que pertenciam ao principal da ilha. A ilha tinha um chefe, né? O nome dele era Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Agora o Paulo ficou legal, né? E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria. Olha que legal a precisão do Lucas, né? Por que ele está falando de disenteria? Porque ele é médico. Ele está vendo que ele está enfermo, com febre, e ele falou, por que ele está com febre? Está com disenteria, né? Não vou falar o nome dele. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Começou já a virar uma bênção aquilo ali, né? E no versículo 9, feito, pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Virou um avivamento esse negócio. Não é legal? Aí a gente não sabe, né? O propósito de Deus, um naufrágio, carregando o homem de Deus, que conseguiram se salvar numa ilha. Quantas ilhas deveriam ter aqui? E nessa ilha, haviam pessoas que precisavam de Paulo. Então não reclamam dos seus naufrágios, que pode ter alguma ilha que precisa de você. Pode pregar também essa aí. Não, Jack, coloca lá, existe alguma ilha que precisa de você. Né? A gente não sabe onde é que a gente vai parar. Igual quando você está com um problema, você vai para o hospital, daqui a pouco você está pregando para o cara lá dentro do hospital. Né? Eu lembro que eu fui uma vez eu fui ficar com um cunhado meu no hospital, no Silvio Avidos, é igual você se viu no Vietnã, né? O Silvio Avidos, quando você passa de um dia para o outro, né? Uma cadeira sentada assim,
aquela cena de guerra. Você nunca foi, se quiser. Você que quer ir na África, vai ficar impactado, você vai nos Viva-Vidas. Procura alguém que tem um parente lá e fala, deixa eu ficar no seu lugar, só um dia, me treinar. Aí você fica aquela cadeira dura, parece que faz o trem para te maltratar, né? Não tem nem para encostar. E aqueles corredores cheios de gente, é parafuso pelas pernas, gente gemendo, cara. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu falei, meu pai, eu sempre pergunto para Deus, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Aí você fica a noite toda acordado, olhando. Duas coisas aconteceram legal para mim. A primeira foi que eu aprendi que a minha vida é boa. Eu aprendi que eu não posso ficar reclamando da vida. Isso aí já foi uma lição, né? De saber que tem gente que tem mais problema que a gente. E a segunda coisa que eu tive a oportunidade, eu comecei a andar lá para dentro, comecei andando, ora por mim, você é pastor, eu orava ora por mim, eu fui orando, vai que ali no meio de alguém ali saiu, né, convertido, recebeu Deus na vida. Então, a gente não sabe por que as coisas acontecem, né? Por que o Senhor me trouxe aqui? Essa pergunta, né? Por que o Senhor me trouxe aqui? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, né? Quando a gente se encontra dentro de uma dor, sempre tem instrução dentro da dor. Já viram isso? Sempre tem instrução. Se a gente parasse de reclamar e olhasse para a dor, para a dificuldade, Deus está dizendo para você, eu preciso te ensinar isso. Eu preciso te ensinar porque você me pediu alguma coisa. Você pediu para ser feliz, você pediu para crescer. E para você crescer, você precisa mudar isso. Então orar é um troço meio perigoso, gente. A gente ora e pede para Deus, Deus me faz ser grande, Senhor. Deus me faz crescer, prosperar. Aí você sabe qual é o processo para uma pessoa crescer? Não. Se você, por exemplo, você tem uma mente pequena, às vezes a gente pede para crescer, né? Uma mente pequena, assim, porque o nosso mundo é do tamanho da nossa cabeça. O nosso mundo é do tamanho da nossa cabeça. Tudo que a gente tem, a nossa casa, nossas finanças, a nossa igreja, tudo do tamanho da nossa cabeça. Você quer saber o tamanho da cabeça do pastor Edmar? É isso aqui. A minha cabeça é isso aqui. Está propensa a aumentar um pouquinho mais a cabeça agora, né? Entendeu? Então, por isso que Deus diz, alarga as tuas tendas que eu vou te transbordar. Ele estava falando o seguinte, a analogia mental, abre a sua mente que eu vou te dar coisas maiores. Primeiro você alarga a mente, depois ele te dá. Porque se te der coisas grandes com a mente pequena, te mata. Se já pensou o cara, ele ora a Deus, Deus dá uma igreja para ele grandona. Ele fica besta. A cabeça pequenininha, ele vai acreditar que aquilo é dele, ele vai comer. É um problema, um assassinato isso, né? Então a gente precisa primeiro expandir a mente da gente para poder alcançar coisas maiores. Aí a gente fala, por que não vai, hein? Porque nossa mente é pequena. Deus não pode, essa é uma ação protetiva de Deus, de não te dar coisas que você pede muitas vezes. Às vezes ele não te responde a sua oração do jeito que você quer, para te proteger, não vai te matar. Ele te dá uma gerência, você vai querer perseguir. Se te der dinheiro, você vai desviar. Então você tem que primeiro aumentar a sua mente, né? Assim, estava vendo um testemunho do Paulo Mazzoni, que é um pastor da Igreja Batista em Belo Horizonte. Os caras têm uma igreja linda. Ele era engenheiro, largou o trabalho. A história do cara é lá em Belo Horizonte. Ele falou assim, quando eu tinha uma igreja, ele falou, minha igreja, quando ela tinha 100 membros, eu tinha uma cabeça, né, por causa disso. Aí, quando a minha cabeça mudou, eu passei para 500. Eu falei, será que esse cara vai parar? Aí ele falou assim, aí depois ela foi para 1.000. Com 2.000 pessoas, ele disse, eu comecei, eu já falei, agora é só Deus. Aí, quando foi para 4.000, ele foi aumentando, eu falei, nossa, 5.000. Eu falei, nossa, 5.000 pessoas, já pensou? Às vezes tem igreja de 10 pessoas, uma confusão, uma fofocaiada, brigada, cadeira na cabeça. Cara, tem igreja de 100 anos brigando, porque a guitarra foi eu que dei, é minha. Já pensou? Aí ele falou, quando nós chegamos a 10.000 membros, ele falou assim, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ter uma mentalidade para aquilo.
Aí nós estamos hoje com 20 mil membros. Aí você fala, 20 mil pessoas em Belo Horizonte. Mas ele é pastorzão, né? Igual Lagoinha, que acha que tem 30 mil, você vai olhar o hall, já saiu todo mundo. Lagoinha entra e sai, né? De gente. Teve um cara da Lagoinha que esteve aqui na igreja uma vez e falou, rapaz, Lagoinha, você começa a fazer censo, procurar quem é os membros, mesmo já estou em outra igreja, tem 10 anos. Então não tem controle, né? Agora ele, na igreja dele é consolidada, 20 mil membros o cara. Cara comum, veio do mundo secular, aí engenheiro, 20 mil membros. Já pararam para pensar o que é 20 mil pessoas? Você bota 500 aqui no domingo, você fica doido. Né? Então, precisa-se de uma mente para lidar com essas coisas, com muita maturidade. Porque você tem tudo ali, você tem poder, você tem influência, dinheiro, você tem muita coisa do seu lado. O cara que tem 20 mil pessoas, ele decide uma eleição. Ele elege vereador. Entende? Então é complicado. Nós precisamos trabalhar esse alongamento mental primeiro. O nosso trabalho é esse. Para que estejamos prontos para Deus nos dar coisas boas, ministério bom, dinheiro, posição, porque é muito perigoso. Certo? Então, assim, eu falo, Deus, o Senhor sabe o que você está fazendo, porque se o Senhor me der isso agora, eu acho que eu vou fazer um monte de besteira. Né? É igual o cara que quer ter carro. Às vezes ele anda a pé e está na igreja. Ele compra um carro e fala, não quero saber de igreja mais. Já vi muitos desses, né? Oraram, pediram o carro, entraram no carro, falaram, vou viajar, não vou bater perna, não quero saber de igreja não. Pode ter carro, tem que andar de jegue. Tem que andar o resto da vida montado no jegue para ser salvo. Agora, tem gente não, tem gente que começa a ter as coisas, fica mais humilde, vem para a igreja, busca a Deus, tem uma forma de gratidão, e fala, não, Deus é muito bom. Aí é diferente, aí Deus dá. Certo? Seguindo. Nós vimos o Lucas com um bom diagnóstico, versículo 9, vendo que a gente começa a perceber um avivamento na cidade, e ele curando aqui o pai, né, do líder, é isso? Estava com desinteria, né? E outras pessoas viram e começou a fazer um avivamento nessa cidade de cura e milagres, porque Paulo estava lá. O náufrago estava lá, né? Versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Essas honras aqui, não é porque eles estão pagando o milagre, certo? Mas porque eles têm uma atitude de gratidão. A expressão de gratidão é começar a honrar Paulo e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Interessante, não é? Aqui, né? Ele curou enfermos, curou o pai do líder, e aqui tem tudo que ele precisava para continuar a viagem, ele consegue aqui. Propósito de Deus, né? Versículo 11. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria. Outro navio, que navio é esse? É o navio, de onde é esse navio? Egito. Quando você ouve navio de Alexandria, é um navio egípcio, certo? E esse navio é um navio que navega em águas profundas, navio cargueiro. Eles ficaram 3 meses na ilha. A obra foi boa ali, né? Depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. São 2 deuses, são gêmeos, né? Então, eles adoravam esses deuses aqui. Versículo 12. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. E versículo 13, de onde, indo costeando, viemos a Régio. E soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Ok? Versículo 14. Onde? Achando alguns irmãos. Irmãos por quê? Porque essa região foi evangelizada. Lembram que os discípulos foram pulverizados até os confins da terra? Onde eles vão, eles estão testemunhando, está convertendo pessoas. E aqui, quando Paulo passa nesse local, acharam alguns irmãos. E os irmãos nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E ficaram.
depois nos dirigimos a Roma. Ok? Está indo para Roma. Versículo 15, e de lá, ouvindo os irmãos novos de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, né? E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Mais cristãos encontrados pelo caminho, e a gente percebe que realmente o Evangelho está sendo pregado até os confins da terra, de forma íntegra, porque quem está dirigindo é o Espírito Santo. Então, nós temos diversos discípulos espalhados por todas as regiões, mas o Evangelho pregado é o mesmo. Tanto é que quando Paulo entra na cidade, ele encontra irmãos. Irmãos, será que a gente pode chegar na cidade de Colatina, vão para outra cidade já, que você vai para outra cidade, será que você vai encontrar irmãos? Às vezes não, né? Porque existem igrejas em Colatina em que os irmãos não são irmãos. Né? Não são irmãos, porque há divergência, há brigas, há disfunção de entendimento, né? Teologias diferentes, né? Então tem muita coisa que as pessoas não compactuam. Mas é interessante que, se Paulo está passando por regiões para chegar em Roma e encontrou os irmãos, significa que o evangelho pregado pelos demais discípulos foi o mesmo evangelho, porque eles estão sendo guiados pelo mesmo Espírito. Se nós estivermos no mesmo Espírito, vai dar tudo certo. Certo? Vai dar tudo certo. Você fala, ora aí que vai dar tudo certo. Né? No mesmo Espírito. Às vezes o pastor está pregando, aí o ministro de louvor está no mesmo Espírito. Não tem isso? Isso era muito forte antigamente, era muito mais forte. Isso, era muito forte. Né? Porque era uma coisa, quando eu me converti, isso era muito mais forte. Havia uma conexão tão poderosa entre o pregador e o ministério de louvor, que às vezes você não tinha um momento para a pessoa entrar, para tocar. Eles entravam a qualquer momento. O cara sentia aquilo ali, o Espírito Santo já testificava no coração dele, o pastor não embaçava com ele, ficava tudo certo, ele já vinha na hora certa, já tinha a música certa. Ou o cara passava a mão no violão, já sentava lá e começava a tocar assim, tudo no mesmo espírito, e dava tudo certo. Hoje há muita formalidade nisso, né? Mudou muito essas coisas, né? A gente tinha ministros que andavam pela igreja, os ministros de louvor, os que tocavam não ministravam, os ministros não tinham instrumentos, eles andavam com o microfone no meio da galera. O pessoal antigo deve ter pego essa época aí, né? Então era bem diferente essas coisas, mas o mais interessante, eu acho que não é por questão de não querer, eu acho que é porque a gente não trabalha isso muito forte, né? Porque o louvor, ele precisa ser uma preparação para a mensagem. A mensagem é uma resposta de Deus ao louvor. Isso que é importante. Às vezes você vê pregadores que falam, esse pessoal só fica cantando. Cara, eu já vi um pastor falar, de televisão, falar assim, importante é a palavra. Cara, importante é tudo. Para com esse negócio de achar que importante é a palavra só porque você prega. É um negócio de achar que é importante só porque prega e não canta, cara. Importante é tudo. O louvor e a adoração é a preparação para a palavra. O único momento que Deus recebe alguma coisa é no louvor, gente. Na palavra Deus não recebe nada. Deus sabe de tudo. Então, se a gente... Às vezes as pessoas falam, eu vou chegar só depois que acabar o louvor. Tem essas culturas. Você vê o cara encostando aí 8 horas da noite, o culto começa às 7h30. Ele fala, o pastor começa a pregar 8 horas, vai chegar 8 horas. Porque não entende a preparação. Isso é sacerdócio. É uma preparação sacerdotal, onde você entrega para Deus louvor e adoração. Sobe como cheiro suave às narinas de Deus. E a mensagem, a resposta de Deus àquilo que ele recebeu na adoração. Só que as pessoas não entendem. Aí conversa, anda, na hora da adoração. Tudo é importante. Tudo é importante. Eu lembro que quando eu comecei o ministério,
eu tinha um negócio seguinte, estava na hora do louvor, eu ficava estudando. Pegava uma Bíblia e ficava estudando na minha sala, estudando na hora do louvor. Deus trabalhou isso muito forte em mim. Você tem que estudar em casa. Na hora do louvor você tem que adorar. É muito mais proveitoso você vir para a igreja, na hora antes de pregar, adorá-lo, é muito mais poderoso. Porque aí você está entregando para ele algo poderoso, certo? É muito diferente do que você querer fazer as coisas na última hora. Se você não fez antes, você não vai fazer na hora. Então, você se entrega que é muito melhor, porque a letra você tem, agora você precisa do Espírito. A letra você tem, a letra todo mundo tem. Você pega a letra, você tem. Você olha, está tudo aqui, está tudo certo. Mas sem o Espírito, é ter prancha sem mar, irmão. Não adianta. A gente precisa entender essas coisas, senão a gente não vai conseguir se conectar. Certo? Então eu achei muito legal essa questão dos irmãos serem encontrados pelo caminho, considerando que o mesmo Espírito está trabalhando em todos os pregadores e todos os missionários, que possamos nós trabalhar no mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Todos nós, quem está lá fora, quem está aqui dentro, quem está lá atrás, no mesmo Espírito. Pastor, mas não é, a gente não teria que ter o tema e distribuir o tema para todo mundo? Não, trabalha no mesmo Espírito. Que aí o mesmo Espírito vai fluir. Você vai perceber, se as meninas lá de trás, que mexem com crianças, se elas pegarem, vou falar, não estou dizendo que vocês não fazem isso, tá? Se as meninas que trabalham com crianças, olhar o tema que eu solto, que eu faço isso antes para você pensar. Falar assim, ele vai falar disso hoje. E fosse para o joelho, fala, Senhor, o que eu vou fazer lá atrás para essas crianças? Vai haver a mesma transferência de unção para as crianças. Mesma transferência. Você vai, sem querer lá atrás, você vai falar assim, ei, você está falando de que hoje? Ah, eu estou falando disso. Você viu que é a mesma coisa? O pastor está pregando a mesma coisa. É? Você combinou? Não. É o mesmo Espírito trabalhando. É o mesmo alimento para as crianças, para aqui, para os jovens. Porque a voz de Deus é uma só, gente. Deus não tem vozes diferentes, a voz dele é uma só. Então, vocês precisam entender o profético da igreja. O que está acontecendo? Qual é a missão da igreja metodista renovada? Vocês já perceberam? É cura. É cura e restauração. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É cura e restauração, é instituição. Esse é o trabalho da igreja. Tudo gira em torno disso. Nós não somos uma igreja missionária. Não é o nosso ministério. Missão, não. Nossa missão é cura, é cuidar das pessoas. E aí, vocês, como líderes de jovens, vocês estão ligados no mesmo espírito. Ao contrário de vocês tentar catalogar informações, é perguntar para o Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo nesse tempo? O que o Senhor quer fazer nesse tempo? O que o Senhor tem para essa semana? Então, Ministério de Jovens, Ministério de Louvor, crianças, todos no mesmo espírito. Se está todo mundo no mesmo espírito, o diabo não consegue entrar em lugar nenhum. Ele não entra aqui, não entra lá, não entra em lugar nenhum. Agora, porque a gente vê uma distorção de coisas. Você falou, pastor, eu estou fazendo um trabalho aqui. Irmão, você está fazendo o quê? Não tem nada a ver com o que você está fazendo. É totalmente diferente da visão da igreja, não é isso que a nossa igreja está trabalhando. Entende? Porque você está desconectado do espiritual. O segredo é trabalhar no mesmo espírito, para que Deus esteja em todos os lugares. O mesmo espírito está lá, no cara que está no estacionamento. Porque se não tiver, daqui a pouco ele vai bater no cara lá. Eu estou falando de reconciliação. Aqui o cara está brigando porque o cara não estacionou o carro direito. Eu estou falando aqui de amar o próximo, o cara está brigando ali porque o neném está chorando, o diácono está desesperado, querendo arrancar os dentes do menino. Entende o que eu estou falando? Nós estamos falando aqui de estar juntos, de caminhar juntos, o pessoal está brigando lá atrás. Então nós precisamos estar no mesmo espírito. Então, se a gente estiver no mesmo espírito, onde você estiver, você tem irmão. Conseguiu entender ou não? Porque senão nós vamos achar que a obra é nossa, a obra é do Espírito. É Deus trabalhando em nós, eu dou lugar. Ele vai estender os braços através dos ministérios. Aí você fala assim, pastor, mas a irmã tadinha está perdendo o culto por quê, irmão? Você está por fora.
Ela está dando aula para as crianças, está sendo alimentada pelo mesmo Espírito lá. Deus tem compromisso. A irmãzinha está lavando vasilha lá no retiro. Você está achando o quê? Não, está perdendo. Porque a gente tem uma mentalidade muito racional em relação às coisas espirituais. Não é assim também. É tudo lógico. Não, cara, pastor, eu quero trabalhar no retiro, eu vou lavar vasilha, eu vou lavar banheiro. Eu tenho quase certeza que você está recebendo muito mais de Deus do que gente que está dentro do culto e não está prestando atenção em nada. Meu espírito. Você acha que, porque eu não vou ver, eu não vou conseguir, eu não estou vendo o que o pastor está falando. Meu Deus do céu. É o mesmo Espírito. Amém? Versículo 15. Eles estão se dirigindo para Roma, e de lá ouvindo os irmãos novos de nós. Olha que legal, está pregando, né? Nos saíram ao encontro, a praça de Apio e as 3 vendas, já li, né? O evangelho está sendo pregado. Versículo 16. E logo que chegamos a Roma. O centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Prisão domiciliar. Está tranquilo, está preso, mas está em casa. Versículo 17. Aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte, mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Vocês acham que o Paulo aqui está tentando se salvar de alguma coisa? Tudo tem estratégia. Ele só tem um foco: testemunhar Jesus em tudo que ele faz. Ele só tem um objetivo: testemunhar Jesus em tudo que ele está fazendo. Ele quer provar que Jesus é Deus e que ele ressuscitou o 3º dia. Essa é a missão dele. Então, tudo que fizermos, seja por obras, por palavras, tudo que a gente fizer, nós só temos uma missão: mostrar para as pessoas que Jesus é Deus e que ele ressuscitou. É isso. E aí que legal seria se a gente fizesse todo mundo isso. Aí cada evento que fizermos na igreja vai ser com esse propósito. Então sempre tem essa pergunta: no que isso vai testemunhar Jesus? Se você ficar assim, pode parar e suspende a agenda. Porque a igreja começa a entrar num ciclo vicioso de coisas que faz, não sabe por quê. Se tem uma coisa terrível dentro de igreja, é tentar cumprir a agenda. A agenda que faz, chá dos homens, hein? Chá das mulheres, hein? O caldinho das senhoras, hein? Tem que ter. Não, tem que fazer, o caldinho da senhora. Opa, olha, dia dos pais, hein? Dia dos pais. O que tem os pais? Eu falei assim: dia dos pais, mas nós vamos fazer o quê? Não, nós temos que fazer o chá dos pais. Aí a igreja cria esse movimento de religião, de cumprir agendas por cumprir. Vocês nunca participaram de um evento dentro de igreja que você chega assim, você fala assim: esse negócio está edificando em quê? Já participaram? Você veio assim, aí você vê o cara falando um monte de besteira, fala: o que eu vim fazer aqui, hein? Você nunca se sentiu assim, mas você é muito crente, você não fala, né? Mas eu falo, que eu sou mais ou menos crente, né? Eu sou pecador, então eu falo. Que você vai num evento, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Está pior do que eu, esse cara. Nunca participaram? Que você sabe que você não tem nada para aprender com aquele doido. Aí você fala: não, mas a gente tem que vir, porque se a gente não vier, sabe como é que é? Cumprir, né? Aí você fala: fizemos o chazinho dos homens. É igual fazer evangelismo. Hoje é dia de evangelismo, hoje é dia de evangelismo. Aí tá. Aí vai todo mundo para a rua, cada um com um folhetinho na mão. Aí chega de tarde, você fala: fizemos evangelismo. Aí posta no Instagram, né? Porque o crente religioso gosta disso. Evangelismo hoje. Aí você fala: você pregou para quem?
Não. E o folhetim? O pessoal entregou, o que o pessoal fez? Amassou e jogou no lixo. Aí você gastou lá 500 pau para fazer os folhetins. Você fez evangelismo. Você fez evangelismo. Não, larga de ser besta. Larga de ser religioso. O diabo está tomando seu tempo. É igual o cara para fazer evangelismo na praça. Pega o microfone e fica gritando igual um maluco. Vocês vão tudo para o inferno, seus encapetados. De vez em quando as igrejas ficam lá. Sabe o que o pessoal faz? Passa todo mundo correndo. Olha, eu fico com vergonha, eu corto volta. O cara vai para a praça, porque pregador bom não fica lá. Pregador bom não fica lá. Pregador bom, o pessoal vem atrás. E o cara fica na gritaria, que não sei o que, vocês vão tudo para o inferno. Aí ele fala assim, não, que eu fiz evangelismo. Você fez desserviço para o evangelho. Você sabe por quê? Que as pessoas pensam que você é doido, que você é maluco. Você não conquistou nada. Não vai que Tá certo. É mais vergonhoso algumas reuniões feitas na rua de qualquer jeito, com as gritarias sem sentido, parando as pessoas, e uma gritaria que não tem sentido nenhum, faz de serviço para o evangelho. Sabe o que é bom? Testemunho. Testemunho. Você está na sua empresa trabalhando direito, sendo um homem justo, correto, honesto, as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. Nicodemos não viu isso em Jesus? Qual é a matriz? Ele falou, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Ninguém pode ter a família que você tem se não for da parte de Deus. Ninguém pode crescer como você cresce se não for da parte de Deus. É testemunho, gente. Isso é que é coisa poderosa. Do que você ficar, eu fiz evangelismo. Não fez nada. Você estendeu uma faixa no meio da rua, ficou parando o pessoal, enchendo a paciência. Ou você pegou uma bolsa e ficou com 2, 3, batendo na porta da casa dos outros. Você tem um tempo e ninguém tem tempo. Você fica enjoando a gente. Aí eu vou de manhã as mulheres estão arrumando casa. Final de semana eu quero descansar. Uma palavrinha. Você tem tempo? Não tenho tempo, irmão. Eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo para ficar atendendo gente, batendo em porta. Desserviço. Desserviço. Para encher a paciência. Ou vocês gostam? Se vocês gostarem, me avisem que eu mando uma turma para lá, para casa de vocês. Não é daqui não, eu conheço uns que vão lá bater na porta de vocês agora de tarde. Você está tranquilo lá na sua sala, o cara está batendo na porta. É uma palavrinha que eu tenho uma revistinha aqui para te ensinar. Mas os religiosos gostam, né? Perda de tempo. Perda de tempo. Ciclo vicioso. Faz por fazer, para dizer que fez. Lá no César Senado, o cara esticando uma faixa, um monte de menina lá, falaram assim, eu falei, vocês estão aí pedindo dinheiro, eu falei, vocês estão fazendo o que? Eu sou da igreja tal. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo? Não, a gente está recolhendo oferta aqui, para quê? É para a gente reformar a igreja. Eu falei, quem reforma a igreja é membro de igreja. O dono da casa é que paga a conta, não é os outros, não é. Eu reformo a minha casa, eu pago a minha conta. Eu falei, de tarde vocês faturam quanto? Uns 100 e poucos reais. Fui puxando moedinho o dia inteiro, enchendo a paciência dos outros que estão com pressa. Se precisar de 100 reais, eu vou no Robinho e falo, Robinho, me dá 100 reais aí. Se você não tiver 100 reais no bolso, você pode sumir da minha frente. Você trabalha para quê? É umas coisas sem sentido. Uma coisa sem sentido. Fico o dia inteiro, porque a gente está vendendo pizza. Para que você está vendendo pizza? Ela está vendendo pizza para a gente construir igreja. Mas que igreja você vai construir? Um caixote? Porque para mim poder construir uma igreja, eu preciso vender 300 caminhões de pizza. Você entendeu? Igreja você constrói com fé. Não é vendendo pizza. Ela chegou no final do mês, faturamos quanto de umas pizzas? 500 reais. Qual é o projeto da igreja? Custa quanto? 1 milhão. Tá certo, vamos continuar vendendo pizza. Não tem sentido. Não tem sentido. É alimentando o ego das pessoas que querem dizer que estão fazendo alguma coisa para Deus. Coisa de religioso. A gente constrói a igreja, sabe como? A gente junta todo mundo e fala, quanto que a gente tem? Quanto você vai ajudar? Vocês querem ar-condicionado? Tem fé para ter ar-condicionado? Não, então vamos botar ventilador. Não tem fé? Pastor, mas faz calor. Então quando você tiver fé para ar-condicionado, vai ter ar-condicionado.
É assim que funciona. A igreja cresce. O projeto da nossa igreja agora é fé, irmão. Agora, vendendo pizza, só na 8ª geração nós vamos vendendo pizza. Nós abrimos umas 15 pizzarias em Colatina para a gente poder... Não tem sentido. Não existe sentido, gente, para isso. Você vai fazer uma reforma de um baixo desse aí, custa R$1.000 para você arrumar um trem desse? Ah, pastor, é? Tá certo. Tá certo. As pessoas estão pedindo dinheiro, mas também não sabem para onde está indo, né? A parede está caindo. É um sistema religioso que está atrofiando todo mundo. E que a gente faz do que a gente não sabe. Chazinho das mulheres. Por quê? Porque é dia das mulheres. Uma vez a irmã falou assim comigo, assim, pastor, domingo é dia das mães. Só podia pregar uma mensagem para as mães? Eu falei, só tem mãe na minha igreja? Vou pregar uma mensagem para as mães num domingo? Que tem homens, tem mulher. Não faz isso comigo não, irmã. Eu não posso pregar uma mensagem para as mães num domingo numa igreja que tem todo tipo de gente. Então eu faço o culto das mães, não tem problema. Agora eu não posso chegar e falar assim, não, vou pregar só para as mães. Aí os homens ficam tudo aí, né? Quem não é mãe também, né? Fica tudo quieto assim, eu não estou aqui não, hein? Mamãe, que você tem uma vida linda, mamãe. Que lindo que você é, mamãe. A irmã que não tem filho, não pode ter filho, fala, está perdido nessa igreja. É umas doideiras. É umas doideiras. Ah, pastor, é dia do soldado. Precisamos ir lá levar lembrancinha lá no quartel. Eu falei, eu não perdi nada lá. Eu não perdi nada lá. Eu tenho mais o que fazer do que ficar levando lembrancinha para distribuir para os policiais. Eu não tenho esse tempo não, irmão. Não, a gente tem que fazer porque para cumprir a agenda. Coisa de religioso. Não percam tempo, gente. Tempo, nós não temos tempo. Jesus está para voltar. Nós temos que testemunhar Jesus Cristo em tudo que fazemos, tudo que falamos, todo lugar. Jesus é vivo. Olha para a minha vida. Olha para a minha fé. Jesus ressuscitou, cara. Para com isso. Ele vai voltar. Você está acreditando não? Vai voltar, hein? E pregue, pregue, pregue. Ensine as pessoas. Essa é a sua missão. Vocês viram Atos dos Apóstolos? Tem chazinho para homem? Tudo tem que ter um objetivo. Eu falo para os meninos, vai fazer futebol? Ah, pastor, estão brigando, então para parar o futebol. Se for para brigar, pode parar. Futebol é para quê? Agregar pessoas que estão chegando na igreja, se sentir bem. O sítio da igreja é para isso. Para agregar pessoas, consolidar pessoas. Tudo tem que girar em torno disso. Aquela cantina está ali para isso, para agregar pessoas. Tudo é para o bem-estar espiritual das pessoas, para elas conhecerem a Deus. Senão perde o sentido. Por que a religião cansa? Por causa disso. Você anda e chega a lugar nenhum. Você não fez nada. Aí você pergunta aqui para muita gente de igreja. Eu pego vocês aqui, ó, que tem 30 anos de igreja. Eu falo, quantas almas você ganhou para Jesus? O cara fica assim, não ganhou nenhuma. 30 anos de igreja, nunca ganhou uma alma. Aí ele falou assim, não, mas eu convidei. Convidar não é ganhar alma não, filhote. Ganhar alma é você se preocupar com o cara, você pegar o cara na casa dele, trazer para a igreja, orar por ele, interceder pela vida dele. Quando ele for batizar, você... isso é fruto. Tirar a gente da igreja dos outros também não é evangelista. É de tirar a gente da igreja dos outros? Que evangelismo é esse? Tem gente que nunca ganhou uma alma. Tem gente que nunca lutou por uma pessoa, que a pessoa está convertida na igreja e fala assim, está convertido por quê? Porque fulano pagou o preço pela minha vida. Se cada um de vocês escolhesse uma pessoa, eu já falei isso aqui na igreja, uma pessoa para você falar, eu vou lutar para essa pessoa, vou interceder para essa pessoa, vou pagar o preço por ela, vou botar o joelho pela madrugada por ela, a igreja dobra de tamanho. Mas não faz. Porque nós somos alimentados pelo sistema religioso. Que é inútil. Que a gente não sai do lugar. Um monte de homem velho, que não mudou nada, enjoado do mesmo jeito, as mulheres não estão aguentando nem olhar para a cara deles. Eu sou de igreja, você é um chato, rapaz. Tem 30 anos de igreja, não muda 1 milímetro, não faz nada para Deus, fica reclamando, dando trabalho para as mulheres ainda.
Religião. Mulheres que não mudam. Está dentro de igreja, o Espírito Santo, eu tenho uma experiência. Que experiência você teve? Experiência? Saulo de Tarso teve experiência com Deus e mudou a vida. Que experiência com Deus que você não deixa de ser fofoqueira? Que experiência tem com Deus que você não faz nada para Deus, só fica reclamando pelos cantos aí? Experiência? Então religião é isso. É um monte de gente que fica rodando nesse sistema, corrompido, e não muda nada, não dá fruto. Não, que eu sou espiritual. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pessoas estão na igreja pela sua luta? Então fica quieto que é melhor, tá? É isso, gente, que nós estamos vivendo. Só que a igreja não entende. Não percam tempo. Não percam tempo. O diabo rouba o nosso tempo. Nós não temos muito tempo. Nós não temos tempo. Ele está roubando tempo. Para chegar no final e falar assim, não fizemos nada. Estão entendendo o que eu estou falando? Está tudo bem, né? Calma. Falei, não vem para a escola bíblica não, fica só nos cultos à noite. Paulo está dizendo para os judeus aqui. Versículo 20, por esta causa vos chamei, para vos ver e falar. Ele falou, quero falar. Quer pregar? Porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Ele falou, é por Cristo que eu estou aqui. Ele falou, por Cristo, ele falou. É por Ele. É pela esperança. Gente, isso é muito forte. É pela esperança. É por Cristo. A esperança é Cristo. É por Ele que eu estou aqui. Eu fui prisioneiro, naufrágio por Ele. É por Ele. Tudo eu faço por Ele. Cara, que conversão foi essa, hein? Que experiência foi essa no caminho de Damasco, cara? Que transformação. Versículo 21, então, eles lhe disseram, nós não sabemos, recebemos acerca de ti carta alguma. Esses judeus não sabiam de nada que estava acontecendo. Estão muito longe. Nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciassem ou dissessem de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Porque quanto a esta seita notório, nos é que em toda parte se fala contra ela. Graças a Deus por isso. Em toda parte do mundo está se falando de Jesus Cristo. Esse é o testemunho desses judeus. Versículo 23, e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com o quê? Bom o quê? Testemunho. Eu não li chazinho dos homens aqui. Bom testemunho, o reino de Deus, e procurava persuadi-lo à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Paulo está pregando, gente. Está no final da vida dele, todo o tempo que ele foi passando por dificuldade, ele nunca deixou de pregar. Esse era o verdadeiro propósito de Paulo. Versículo 24, alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. É isso que você precisa entender. Não é responsabilidade de Paulo fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. Ele tem que pregar. Paulo é muito maior do que qualquer um de nós, gente. E o texto diz que uns acreditavam, outros não. Paulo não tem preocupação. O que ele tem que fazer é pregar o Evangelho. Quem trabalha é o Espírito Santo no coração de cada pessoa. Então, se você ficou triste, você tem que ficar triste quando você não fez. Quando você não pregou, quando você não anunciou. Mas quanto ao resultado, ele fala, eu fiz minha parte. Então, o problema da igreja é que ela é ineficiente por não fazer a parte dela. É por não fazer. A falta de frutificação da igreja não é porque ela faz e não frutifica, é porque ela não faz. Esse é o problema. Porque quando a igreja faz, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha. E aqui nós vimos que Paulo pregou. Eu tenho certeza que Paulo prega melhor do que qualquer um de nós, né? Mas uns criam, outros não criam. Porque quem convence é o Espírito Santo não força ninguém a nada, ele bate na porta do coração. E quem receber, recebeu. Versículo 25, e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo
esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Eles disseram, bem falou o Espírito Santo. Então, eles têm ciência que quem está falando ali é o Espírito Santo. Versículo 26, dizendo, vai a este povo e diz, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Eles sabem que tem gente que não vai receber, certo? Tem coisa que nem Deus vai mudar quando o coração da pessoa está fechado. Mas a nossa missão é falar. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Está vendo? Palavras do profeta Isaías. As pessoas fecham o coração, mas nem por isso a gente tem que parar de falar. Porque esse é o nosso trabalho. O trabalho de conversão pertence ao Espírito Santo, contando que nós estejamos fazendo. Ok? Testemunho. Seja um missionário através da sua própria vida, dando exemplo de perseverança, né? de luta. Né? Às vezes você vê, a gente vê muita liderança de igreja em Colatina que não está bem hoje. Tem igrejas que fecharam em Colatina. Mas os pastores das igrejas, eles não vieram para a igreja. Entende? Se o cara é pastor de uma igreja, a igreja dele fechou, não deu certo, por que não vai congregar em outra? Porque talvez o pastor mesmo não acredita no que ele fazia. Entende? Tem ministros de louvor que hoje estão perdidos. Aí você fala assim, meu irmão, por que você não está na igreja? Ah, cara, nem você acreditava no que você pregava, no que você cantava. Você percebeu por que perde? Por que perde? Um pastor que a igreja dele acabou. Se ele é cristão de verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai ser servo de outra igreja. Mas ele vai ficar em casa. Você tem um monte de pastor que está em casa hoje. Porque eles pregavam e eles mesmos não acreditavam nesse Cristo. Porque o cara que fica em casa é porque não acredita que Jesus vai voltar. Ele não acredita nisso. Então tudo que ele fez foi em vão. Você entende por que às vezes a vida não funciona? Porque a gente mesmo não acredita. Paulo dizia assim, eu estou certo. Ele falou, eu estou certo. Ele estava certo primeiro, então você tem que estar certo depois. Você tem que ter certeza para depois você pregar. Porque a gente fala as coisas na hora que Deus prova a gente corre. Por isso o que é importante, você saber o que você está fazendo. Versículo 28. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ele não para. Versículo 29, havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. O evangelho é isso. Ou você se rende ou você foge. Versículo 30, Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação em Roma, habitação que ele alugou, e recebia todos quanto vinham vê-lo. E quanto que esse Paulo pregou, hein? Quantos que foram curados por ele? Durante esses 2 anos de prisão, até a sua sentença de morte. Versículo 31. Pregando o reino de Deus. Está preso, gente. Preso. Então essa prisão não é uma prisão. Certo? Essa prisão é um púlpito. Certo? Tem gente que funciona de forma excelente, debaixo de pressão, debaixo de sofrimento. O sofrimento inspira. Você pode procurar, todos os poetas, a maioria desses caras tem sofrimento interno. Gente que faz música, compositores, os melhores livros são feitos a partir do sofrimento. As melhores músicas a partir da dor. Porque a dor é produtiva. Né? A dor inspira.
Então, gente que faz acontecer, realmente faz acontecer, é porque conhece a vida. É gente que já passou no moinho, na fornalha da aflição. Quando você tem problemas, lutas, mas você se contém e foca naquilo que é importante para você, você se torna uma arma poderosa. Deu para entender? Sem esperar que você vai ficar tudo bem para você fazer as coisas de Deus. Já viu um ministro cantando quando ele está passando pelo vale? É diferente, né? Como é que foi feita aquelas músicas, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Quem é que fez essas músicas? Foi o cara que estava na praia? Ah, meu amigo, não foi, né? Todas as canções que vocês ouvem aí, você vê esse cantor que é maravilhoso, é o Anderson Freire, né? As músicas dele. Ela está vivendo umas coisas maravilhosas com Deus, porque não tem condição. Uma aflição e produzindo. Então, a dificuldade da vida é um centro de produtividade. Pode ter certeza. Vocês já se sentiram improdutivos quando vocês estão parados? Nessa aula, quando a gente está com muita coisa para fazer, a gente é mais produtivo. Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando você está de férias, você fica de férias, você fala assim, você se sente um inútil. Você se sente inútil quando vocês estão de férias? Você olha assim, você fala, meu Deus, não nasci para ficar assim, não. Mas na correria da vida, almoçar, você vai fazendo tudo. Certo? Você ficou parado, você fala, não, sábado eu vou fazer, vou ficar em casa. Aí você olha assim, você fala, não vou fazer nada. Quando você está na correria, você faz. Naquela adrenalina do dia, né, Jaque? Eu funciono bem com pressão também. A gente é mais produtivo, é a vida. Então, Paulo está aqui, durante os 2 anos, pregando o reino de Deus, preso, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Ensinando com toda a liberdade, preso, né? Engraçado. Só que preso, preparando para morrer. Porque esse aqui é o último capítulo, né? Sem impedimento algum, pregando o Evangelho, no centro de domínio do mundo, que é Roma. Deus colocou ele lá no centro de domínio do mundo, dentro de Roma, onde está o imperador pregando. Está tranquilo. A Bíblia não vai mostrar, não vai narrar a morte do apóstolo Paulo. Você vai ver alguns pontos, alguns livros, Timóteo cita algumas coisas, mas você não vai ver nenhum versículo que fala assim, aí Paulo foi levado, aí Paulo foi decapitado. Então, a partir daqui, depois dessa prisão, Paulo vai perder a cabeça, mas vai perder para Deus, né? Certo? Então fica aí Atos dos Apóstolos, nós fechamos mais um capítulo, último capítulo. Semana que vem, por favor, nós vamos começar a estudar Livro dos Juízes. Certo? Livro dos Juízes. Nós temos um tempo bom para caminhar, tá? Eu deixo com vocês querem fazer algum comentário sobre isso? O que vocês acharam de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é um livro, tem que ser livro de cabeceira de crente, né? Tem que estudar Atos dos Apóstolos para você saber o que é ser igreja, né? Tudo certo por aí? Tudo certo, pessoal? Então eu proponho encerramento. Oremos. Pai, obrigado por mais um capítulo. Terminamos Atos dos Apóstolos, 28 aulas, 28 capítulos, estudando esse livro que é maravilhoso. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ajudou, e cremos que o Senhor tem grandes coisas para continuar fazendo na nossa vida, através da sala bíblica. Pedimos que tenhamos um dia de paz hoje, e um culto maravilhoso nessa noite. No nome precioso de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Amém e amém. Parabéns para o pessoal que perseverou.